Campeonato Estadual do Rio entra na reta final. Flamengo e Volta Redonda já estão classificados para a fase semifinal. Em São Paulo, o Palmeiras não sabe ainda se continua por lá. O sucesso é Neymar, que voltou a marcar gols com a camisa do Santos. Esta semana começa a disputa da Recopa Sul-Americana e o Botafogo está na decisão. E o Brasil conquistou o título sul-americano na categoria Sub-20. Participam deste podcast, ao meu lado, a jornalista Brenda Balbi, à frente o Maurício de Almeida, o José Roberto Cerqueira, todos integrantes aqui da equipe de jornalismo e de esporte da EBC. Eu sou o Sérgio do Bocage, está começando o No Mundo da Bola. Satisfação grande em voltar a recebê-los. Vamos começar. Você me dá a pauta. Começamos por qual assunto? Vamos de Brasil. Vamos de Brasil, então. Excelente. Gostou? Gostei. Eu achei que o início do Brasil na competição no Sul-Americano foi bem abaixo do que a gente imaginava, mas ao longo da competição conseguiu ir crescendo e foi campeão. Acho que isso é o importante. Claro que nesse Sul-Americano os 5 dos 6 se classificavam, então o nível de exigência não foi muito grande, mas é importante ter esse título, ter conquistado o título para que chegue no Mundial com um pouco mais de casca, um pouco mais de responsabilidade e maturidade também para jogar. No caso, os 5 do hexagonal final, né? Porque Sim. se o Chile... 5 porque o Chile já tinha a vaga garantida. Se o Chile não passa para o hexagonal, talvez a briga ficasse até um pouquinho mais divertida, né? Mas é isso. Dos 6, 5 entravam e o Chile nem fez força para isso. Agora, perder de 6-0 da Argentina foi duro, né, Maurício? Sempre duro, né? A derrota para a Argentina sempre é dura, né? Ainda mais com uma goleada, fica mais sofrido ainda. Maior da história. Sim. Torcer para essa base da seleção começar a dar frutos para o futuro, né? Que a renovação que a gente precisa para a seleção principal, né? Um título dá essa confiança para os jovens terem mais segurança na hora de jogar. Então, acho que o título, como a Brenda mencionou, é sempre importante no campeonato. Você, no caso, acompanhou muito tempo, né? A base da CBF lá, com o Branco, com o Ramon. Acreditava nessa reviravolta depois do 6-0? Eu achei que eles fossem demitidos até no meio do campeonato. Tá para ser demitido já há um tempo, né? Mas, graças a Deus, aí o Branco e o Ramon puderam dar sequência. É difícil, é uma competição difícil por não ser data FIFA. Então você não leva os melhores jogadores e você fica usando a terceira força por cada posição, né? O Branco gosta que por posição você tenha 5 atletas, né, ranqueados, para justamente você poder recorrer a quem está ali por opção. Mas assim, é como o Maurício falou, a Brenda, a gente precisa, né, ter esses resultados. A base é a seleção brasileira da Copa do Mundo 2026, possivelmente alguns atletas estarão, né, e recuperar nessa derrota para a Argentina é doída, ainda mais a gente sabe a rivalidade, como eles agem nessa rivalidade. Então foi uma volta por cima que o Branco, o Ramon, a comissão técnica, os jogadores conseguiram suportar ali e dar a volta por cima. Na última rodada a Argentina até perdeu para o Paraguai, né? E o Brasil venceu o Chile. Na classificação final ficaram Brasil, Argentina, Colômbia e Paraguai. Essas 4 seleções também vão para o Mundial. E no ano passado também foi assim. O Brasil jogou primeiro, o Equador empatou com a Venezuela. E o Brasil também ontem jogou primeiro e ficou torcendo pelo resultado da Argentina. Da Argentina, que acabou sendo derrotada. Muito bem. Brenda Balbi, segunda pauta do dia. Recopa. Vamos falar do Botafogo? Vamos falar do Botafogo, então. Botafogo e Racing, não é isso? Recopa, dias 20 e 27, dia 20, quinta-feira, na Argentina, e na outra semana a volta no Rio. Começou a temporada para o Botafogo ou só vai começar em abril? Eu acho que é difícil, assim... Porque um time que não tem treinador até o momento, como é que a gente vai falar que começou a temporada dele, né? Eu acho muito complicado, mas, assim, eu acho que essa Recopa vai ser muito difícil para o Botafogo. Se apresentar o futebol que tem apresentado no Campeonato Carioca não vai dar. É um futebol ainda muito pobre, um futebol que não tem aquela gana, aquele ímpeto de vitória, peca muito. Então, eu acho que precisa virar a chave o mais rápido possível. Mas, se não chegar o treinador, vai ficar para depois. Então, você imaginou que o John Textor tivesse essa postura nesse início de temporada? No ano passado ele já fez algo parecido, que ele também deixou o estadual de lado, o Botafogo nem foi para a semifinal, né?
E depois deu a virada na segunda janela de transferência do ano. Acredito que ele deve estar fazendo essa mesma estratégia, mas a ausência de um técnico realmente complica. Já conversou com o Tite, conversou... 44 dias já. Ele só está conversando, mas não está chegando a uma definição. Vem o Caçapa agora, que já vai ser um interino, depois vai ficar na comissão técnica permanente, mas falta alguém para criar um padrão de jogo. Então o Botafogo não começou nem a pré-temporada, que não tem um técnico, então não tem uma preparação. E o jogo na Argentina, como sempre, é um jogo muito difícil. E como a Brenda mencionou, se for com esse futebol do estadual, não consegue passar do Racing, não. O Caçapa teve uma boa participação ano passado, né? Quando ele foi ano passado que ele foi veio, ano passado, ficou um tempinho, foi bem. Teve uma boa participação, mas é como o Maurício falou, assim, vai pegar um grupo totalmente desmontado, desalinhado, né? Um grupo que hoje está sem liderança, até por não ter treinador, o jogador, o cara não é o treinador fixo, para que eu vou, né? Se amanhã ele vai sair, como saiu o Leiria. Quer dizer, então é uma pena. O torcedor não vai entender isso que o Textor está fazendo. O torcedor quer resultado. Sim. Quer dizer, aí perde para o Racing aí a Recopa. Já perdeu a Flamengo, a Supercopa do Rei. Quer dizer, não vai de novo para uma final do estadual. Daqui a pouco começa o brasileiro, aí começa as últimas rodadas, ficar nas últimas posições. Mas assim, a crise. Mas se virar a chave no brasileiro no final do ano, o Botafogo novamente estiver brigando por título, aí se esquece tudo que foi esse início, né? Mas o brasileiro. Mas é um preço alto que se paga. Verdade. Você já tem Copa do Brasil também. Para o critério de quem torce contra, o campeonato estadual sempre pesa na balança. Se ganhar, não vale nada. Mas quando o outro perde, vem a crítica, né? Então, nessa brincadeira, o Botafogo pode ter disputado 3 títulos já. A Supercopa, o estadual, que dificilmente a gente vai falar daqui a pouquinho, mas não deve entrar, e a Recopa. Seria a chance de um título, né, nesse início de temporada. Mas assim, eu acho que os estaduais eles estão muito enfraquecidos, e o do Rio, principalmente, por ser uma competição que não vale dinheiro nenhum, né? É nulo. Tradição. Nulo. E essa tradição que está se perdendo também. Eu acho que não tem mais essa questão de tradição. Vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Vários jogos fora do Rio de Janeiro. Exato. O início é todo fora, né? E o Neymar voltou a fazer gols de pênalti, né? Mas o Gabigol, por exemplo, não fez. Pelo Cruzeiro, quando estreou. Tá voltando, mas ainda tem um longo caminho para voltar a ser o que ele já foi, né? O Neymar atualmente está sendo mais marketing para o Santos, vender camisa, lotar estádio. Em campo ele ainda não demonstrou o seu Neymar antigo, tanto que foi por isso que o Al Hilal dispensou ele, que não estava nos planos do Jorge Jesus, porque não contava, sabia que a forma física dele não era suficiente para comandar uma equipe como deve se esperar dele, né? Até para o Mundial também, né? O Al Hilal está no Mundial, né? Está no Mundial, Mundial. E aí eu vi o Água Santa. O Água Santa é um dos piores times lá de São Paulo, está disputando para fugir do rebaixamento, né? Foi vice-campeão no passado, né? Quer dizer, você vê como muda. O Neymar é isso, está tentando ganhar o ritmo. Com a vitória foi importante que o Santos assumiu a liderança, então deve passar para a próxima fase, para os mata-matas. E aí vamos ver se ele vai crescer ou se vai continuar, se ele vai se dedicar, né? Se ele quer mesmo voltar a jogar bola ou se quer apenas passear por Santos. Por 6 meses. Mas a gente precisa colocar já comprou também mais uma casa. Que o time do Santos é fraquíssimo. Também não é uma grande Série B, equipe para que, né? Assim, claro que precisa muito ainda o Neymar voltar a jogar bola, mas essa pressão entre aspas, né? Essa expectativa toda que a mídia tem colocado em cima do Neymar, eu acho que é um pouco fora da realidade, justamente por ele não estar num time que vai ajudar a ele recuperar ali os melhores dias do futebol. Vai ajudar, sim, a ele recuperar a forma física, o ritmo de jogo, mas, assim, não dá para esperar que o Neymar resolva o problema do Santos. Sim, mas ele vê nessa expectativa, né, também. Até o próprio Dorival já falou que o Neymar voltar para a seleção. Mas a expectativa também é que com a vinda dele viessem outros reforços. Que não vieram. Coisa que não aconteceu, né? Quer dizer, que era o extracampo do Santos trazer jogadores de um bom nível para ajudá-lo. Mas, por enquanto, o Santos, como a Brenda falou, não é um time que vai brigar pelo Paulista, que vai brigar pelo Brasileiro. Não. Então, falando do Paulista, a fórmula do campeonato, eu já cansei de dizer que me desagrada muito. E uma ideia é que o Palmeiras tem uma campanha melhor que o São Paulo já está classificado e o Palmeiras está em terceiro, está fora, inclusive, da próxima fase.
Você gosta do sistema de Dividido disputa? por grupos, eu gosto. Eu gosto. Acho que no Rio também Divide tinha por que se grupos, pensar... Beleza, só que um grupo não joga entre si, né? Não, Só joga até fora. para você evitar resultados de... vamos empatar aqui para que estão os dois classificados, né? Então você sempre joga com o grupo adversário. Sim. Eu acho que é uma fórmula Vamos interessante. Vamos debater. Vamos debater. Mas é uma fórmula interessante e você... Lógico, o Palmeiras tem uma campanha... Né, boa. Boa, a sim, campanha mas... do Palmeiras é melhor que a do São Paulo. Mas São Paulo está melhor colocado no grupo. Porque o grupo do São Paulo é mais fraco. Mais fraco. E aí? Complexo, O Gaúcho também é assim. O Gaúcho são 4 grupos. Entra um de... O Mineiro foi assim. Né? E entra o melhor segundo colocado. Sim. São Então, 3 grupos de 4, entra o segundo melhor colocado. O Campeonato Mineiro foi assim, muito ruim, né? O Tombense foi o melhor time da primeira fase e ficou em primeiro no grupo A. O América Mineiro ficou em primeiro no grupo C, B. E o Cruzeiro foi o 6º e foi o melhor do grupo C. Quem foi o segundo colocado do Tombense? O Atlético Mineiro, com campanhas melhores que o América e o Cruzeiro. Aí vamos para a semifinal, melhor campanha contra o segundo melhor, Tombense e Atlético Mineiro. Então os dois melhores da primeira fase se enfrentaram na semifinal. Deveriam se enfrentar talvez na final só. Na final né? só. E aí o Tombense já perdeu a primeira para o Atlético 2-0 e Cruzeiro e América Mineiro ficaram no 1-1. As duas piores campanhas. Tem que se achar São uma Paulo fórmula. É assim. São Paulo, pelo menos, a fase seguinte, são os dois do mesmo grupo que se enfrentam. Então, quem passar, daí sim se enfrentam dentro do mesmo grupo. Você gosta do Campeonato Paulista? Já tinha pensado nisso? Nunca tinha parado para racionalizar isso aí. Se um grupo, eu falo isso sempre, eu tenho esse raciocínio. Se um grupo perder todos os jogos, mesmo assim, 2 vão para a semifinal, para a fase seguinte. Sim. Perdendo todos, que aí vai pelo critério de saldo de gols. Qual o pior saldo de gols? É injusto. Realmente, faz sentido. Claro dois por grupo, né? Independente. 2 por grupo. Aí se perderem com 4 todos pontos, os jogos... outro com 18. Aí fica fora. É o que está acontecendo aqui. Eu acho que o Palmeiras tem 16 e o São Paulo tem 15. O Palmeiras é o terceiro, porque no grupo dele tem um com 20 e um com 17. E o São Paulo com 15 é o líder do grupo dele. É difícil achar uma fórmula, né? É difícil. E tem um grupo que o Guarani com 12 é o líder. E provavelmente na classificação geral está lá embaixo. É que nem o do Rio, né? A Taça Rio, para mim, assim... Não devia existir. Não devia existir. É muito complexo, né? A Taça Rio, no Rio... Você sai de casa para ver, de repente, o teu time tá na Taça Rio. Como a torcida do Botafogo, 2 anos, ganharam a Taça Rio. A torcida do Botafogo não foi, o próprio jogador do Botafogo ignorou, né? Eu acho até né? que pode acontecer a disputa do 5º ao 8º, com outro nome. Porque... historicamente, o Vasco é o time que tem mais conquistas de Taça Rio. Se tudo correr bem para o Vasco, ele nunca mais vai disputar a Taça Rio. Percebe? E aí algum outro time vai ter mais Taças Rio que o Vasco, sendo que a Taça Rio que o Vasco ganhou, o Flamengo, o Fluminense, todos eles, foi um turno. E agora não, são jogos entre equipes 4 eliminadas. jogos. Então a Taça Rio não devia ser Taça Rio. E o Botafogo, se ficar, o Vasco ou o Fluminense... vão jogar com que time? Tendo já a Copa do Brasil. Aí vai botar um time mais alternativo possível do que já está jogando o estadual. Não tem motivo para existir essa Taça Rio. Não tem. Bom, a gente saiu do Campeonato Paulista direto para o Campeonato Carioca. Tudo bem. As fórmulas. Mas só sobre o Neymar. Está confiante nele? Vai voltar à forma? Vai ter que sair do Santos para voltar para a seleção? Acho que confiante é uma palavra forte, né? Mas assim, eu acho que ele vai voltar a jogar bola, sim. E eu torço, inclusive. Eu acho que ele é uma figura importante dentro de campo, né? Para os times que ele passa. Ele carrega um peso importante. Para a seleção seria muito bom também tê-lo de volta, porque ele é o cara que puxa a responsabilidade ali no meio-campo, do meio para frente, né? Então, acho que vai fazer muita diferença, sim. E torço para que ele volte a jogar bola. Vai ajudar o Brasil de maneira geral, eu acho. Muito bem, vamos falar do Campeonato Estadual do Rio, que já teve o Maricá na liderança. E quem foi o outro líder? O Volta Redonda? Teve mais um, não teve? Teve, Volta Redonda. Só eles dois que foram líderes, né? O Madureira na primeira rodada. Primeira rodada. Mas teve. Historicamente vai dizer assim, já foi líder, já não tem tanto tempo assim. E o que houve com o Maricá? Acho que o Maricá... que hoje não aparece nem... Tá 12 embaixo, pontos. 12 pontos só. 12 pontos. Tem chance ainda, vai pegar o Flamengo, mas... não tem chance. Eu acho assim, quando você sobe de uma segunda divisão para uma primeira, você
não pode manter o mesmo elenco. São competições diferentes. Não. A segunda divisão do Rio é um nível muito mais... O Maricá tem 12, mas Vasco e Botafogo se enfrentam. Sim. Então, se houver empate, o Vasco vai a 15. Teria que ver o critério. O Maricá pega o Flamengo, né? Ainda tem isso. Ainda tem essa... E tem mais. O Fluminense joga contra... O Bangu. Bangu. Não, desculpa. O Nova Iguaçu joga com o Madureira. Um dos dois também. Então, o Maricá está fora. É difícil, se ele não fizer o papel dele. Então, acho que esse foi talvez um equívoco do Maricá, um trabalho bacana do Reinaldo, toda a diretoria. O Búfalo Gil está lá como coordenador técnico, tem estádio, tem CT, eles estão fazendo um novo estádio, mas você jogar uma segunda divisão do Rio é muito diferente de você jogar a primeira. Então, você tem que trazer jogadores com mais rodagem. Mas é um trabalho bacana para um clube... novo, né? Um trabalho bacana. Podia estar brigando para cair no estadual e, pelo contrário, está aí na... A classificação é Flamengo e Volta Redonda com 20 já classificados. Madureira 15, Vasco 14. São os 4 primeiros colocados. Aí depois vem Fluminense 14, Botafogo, Sampaio Correia, Nova Iguaçu com 13. Próxima rodada, Flamengo e Maricá. E aí depois Vasco e Botafogo, Boa Vista e Volta Redonda também vale. Que vai ser sábado. Nova Iguaçu e Madureira... bicho vai pegar, e Fluminense e Bangu, em tese, o Bangu já foi rebaixado. Vasco e Botafogo. Eu acho que tem tudo para ser um clássico interessante. Um clássico interessante porque o Vasco vem de derrota, então tá mordido, vem de 2 derrotas em clássico, né? Tá mordido, perdeu pro Fluminense e pro Flamengo. E o Botafogo com esse futebolzinho michuruca, então... No meio da Recopa. Pois é, então acho que tem tudo para ser um clássico equilibrado, um clássico que, assim, não dá para chutar quem leva. Eu acredito que tá aberto. E vencendo, o Vasco se garante entre os 4. A menos que o Fluminense tenha um resultado muito expressivo contra o Bangu, saldo de gols. Saldo de gols, bem provável que o Fluminense... Eu acho que o número de vitórias estão iguais. O Flu deu mole ontem, né? Se tivesse vencido por mais um gol, passava o Vasco no número de saldo de gols. Tá no saldo de gols, Eu não conferi aqui o saldo de gols. E o Flamengo, tá gostando? O Flamengo está conseguindo manter um bom... Tá motivado? Tá motivado. Você. Tô. Não, o Felipe Luiz devolveu o Flamengo à cara do Flamengo, né? Nos livramos daquela era Tite que nunca combinou com o Flamengo. O Felipe Luiz trouxe essa vontade de vencer de volta, o jogo agressivo, o Flamengo pressionando no ataque, roubando bola, jogando para frente, como faz parte do DNA do Flamengo, né? E o elenco do Flamengo está mostrando que tem um elenco de peso e o Felipe Luiz está conseguindo fazer essa rodagem de elenco nesse início de temporada para não desgastar muito os jogadores que ainda estão ganhando ritmo de jogo, alguns voltando de contusão. Aí você bota um time, teoricamente, que é o time reserva, e você está vendo o Arrascaeta num time reserva, um De La Cruz num time reserva. Então, a qualidade, o nível do elenco do Flamengo é muito, muito alto. E acaba desestabilizando o estadual. O Botafogo tinha um time bom que desmontou depois. Então o Flamengo agora tem praticamente uma obrigação do Flamengo vencer. O Flamengo é o melhor elenco, o melhor time aqui no Rio de Janeiro. Você acha que o Flamengo, pensando mais em futebol brasileiro, né, que 3 zagueiros tem pouco resultado positivo por aqui? Não são todos os times que adotam, poucos times até adotam essa postura. E o Felipe Luiz cogita de usar 3 zagueiros no Flamengo. Pode dar certo? Eu acho interessante a qualidade dos 3 zagueiros que ele tem. Seriam... O Léo Ortiz, o Danilo e o Léo Pereira. E o Léo jogou ali várias vezes como lateral esquerdo, lógico, não indo ao fundo, mas compondo ali o lado esquerdo. E você vê muitos jogadores, às vezes muitos clubes usam o volante como um terceiro zagueiro. O Pulgar. Né? Ele vem buscar a bola aqui, né? Quando o Flamengo tem a posse de bola, para fazer a saída com 3 jogadores. E a qualidade que o Flamengo tem, acho que e é bom estar variando também a forma de jogar, porque o adversário vai te estudando, o adversário vai, né, aprendendo. Então, acho que o Felipe Luiz pode usar, não é uma coisa de retranca, muito pelo contrário, joga com 3 zagueiros para você abrir teus alas lá em cima, né? Quer dizer, então, acho que... O problema é quem vai sair para entrar. Problema bom, né? Bola rolada. Quem sai para ficar entre Não, peraí, eu não vou entrar nessa bola, não. São as opções. O Alexandro saiu lateral esquerdo, né? Mas só que aí, quem seria o ala esquerdo? Né? Sai o De La Cruz, fica só o Pulgar na cabeça de área.
Isso aí é um problema pro Davi Luiz, né? Meu não. Felipe Luiz, Luiz, perdão. Davi Até Luiz tá confundi no os nomes. Fortaleza. Mas eu gosto da opção também de jogar com 3 zagueiros, ainda mais 3 zagueiros construtores, né? Porque é exatamente isso. Libera os alas, ainda tem uma força defensiva muito interessante e você recompõe ali com seu volante para fechar ali num contra-ataque. Mas essa questão aí de saber quem sai e quem entra, isso aí eu não me meto não, mas concordo totalmente com o Maurício quando ele fala que o Flamengo tem o melhor elenco do Rio, quiçá do Brasil. Sempre achei isso. E é muito legal que o Felipe realmente tenha conseguido se estabelecer no comando do Flamengo, porque eu acho que é isso. Você não pode ter um elenco do Flamengo e jogar na retranca. Não tem condições. Ou lento. Não tem condições. É um time muito bom. São jogadores de muita qualidade técnica, de muita criatividade para que se jogue... com a intensidade que eles estão jogando. Rodando, né? Ali a bola como ficava. Não tem como. Tem que jogar pra frente. Tem que ser um time agressivo. Ponto. Porque com o Léo Ortiz e o Danilo, os dois sabem sair jogando. Então você poderia abrir mão do volante. Eu penso que sairia o De La Cruz. Ficaria como opção para o Arrascaeta, um banco, porque os dois fisicamente não são 100%. Porque na lateral você não tem como... O Wesley está jogando... Tirar o Wesley ou o Alexandre. E o Alexandre, você tem o Ayrton Lucas também, que é outro bom lateral, ainda tem o Vinha, que quando voltar de contusão. Então você tem 3 laterais esquerdos bons. E tem o Wesley, que está jogando muito, e tem o Varela, com o lateral... Que está jogando bem na esquerda. Está jogando bem, então você está bem servido de laterais. É muito difícil, não tem como ele barrar um desses. Acho que caberia mesmo tirar algum volante mesmo, e jogar com um zagueiro que podendo avançar um pouquinho. Que o De La Cruz poderia ser o banco do Arrascaeta, que o Flamengo não tem, né? As opções são... maravilhoso, fora esse Wallace também, que está subindo da base, excelente Wallace, jogador, excelente jogador, quer dizer, então o Flamengo mas ele é mais atacante, né? Não, sim, mas você tem jogadores da base subindo aí que... A preocupação do Felipe Luiz, quem não queria ter essa preocupação? Então, o Iago, zagueiro, voltou da seleção, campeão agora, também. Você tem um elenco aí você pode jogar de acordo com cada adversário. É verdade. E aí o Pedro está voltando, Maurício. O Pedro faz muita falta, né? Entra naquele ataque ali e a pergunta é a mesma. Quem sai? Plata, Bruno Henrique, Michael, Cebolinha. Luiz Araújo, Cebolinha. Acho que o Bruno Henrique fica. O Bruno Henrique está numa fase muito boa. O Juninho, que não mostrou nada até agora. O Juninho vai... Aliás, está chegando o Jorginho também para o Mundial, né? O Pedro é titular absoluto. Não tem como não colocar o Pedro. E o Flamengo já sente falta. O Flamengo tá vencendo, mas você sente que falta uma presença de um homem de área ali. Sim. O Flamengo nas finalizações acaba pecando um pouquinho, porque não tem aquele 9 centralizado, função que o Pedro faz muito bem. Então, o Pedro voltando, acho que pode ser... O Luiz Araújo também está bem. É difícil, né? Você vai ter que ir mexendo ao longo Nossa, quem dera todos tivessem essa preocupação. Exatamente. Né? Muda muito o esquema de jogo, né? Sim. Porque hoje o Flamengo, os 3 trocam de posição o tempo inteiro. Acho que isso ajuda bastante. Com o Pedro já não vai ter essa mobilidade. Mas é o que o Cerqueirinha falou. O Flamengo ele pode ir para cada partida com um estilo de jogo diferente. Porque ele tem peças para compor ali de acordo com o adversário. Então, um exemplo, vai jogar contra um adversário que, sei lá, é fraco na bola aérea defensiva. Bota o Pedro lá. Pedro vai ser o cara que vai estar ali dentro da área incomodando o tempo todo. Até porque o Pedro é bom na bola aérea, na bola baixa, em todo tipo de bola, né? Ele se vira ali dentro da grande área. Então é isso, você pode mexer muito com o seu estilo, com seu time, né? Com o seu estilo de jogo, de acordo com o que o adversário tem ali de melhor e pior. Durante o jogo, inclusive, né? Sim. Você muda, né? Muda o jogo. O Pedro não está acertando, a marcação pesada em cima dele, você muda completamente o ataque. Joga pelos lados. Você vê, o Bruno Henrique está jogando numa posição que não é muito a dele. Mas a fase dele é... Hoje, a gente comentou sobre o Palmeiras empatou 5 jogos já no Paulistão. E é o time que tem, não vai chegar reforço nem ninguém. O São Paulo está tropeçando. Quem está melhor hoje em São Paulo é o Corinthians, né? Em Minas, o Atlético Mineiro talvez. Você vê nacionalmente, é possível hoje fazer uma projeção em termos de temporada? Eu acho que a mesma coisa do ano passado. São os mesmos. Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, o Botafogo, Inter... por enquanto, está fora. Botafogo, por enquanto, está fora. Depende de quanto que o Texas vai gastar na próxima janela. Exatamente. Né? Que no ano passado, ele mudou completamente. Lembrando que tem a janela no Mundial, né? Janela para o Mundial. Sim.
Mas assim, dos grandes, que a gente... Palmeiras, Flamengo, Inter, Atlético Mineiro... Atlético Mineiro, por aí. E só? Só. Você arrisca palpite para isso aí? Não, eu tô com eles. Não tem jeito. São os times que mais investiram. Não tem como. O futebol, ele chegou num nível que se você não investe bem, você não compete. Não tem como. O Vasco, Brenda? Muito ruim. Eu não sei como Payet e Coutinho não conseguem jogar bola. É uma coisa absurda. Juntos, né? Separados também. Os dois não conseguem jogar contra o Sampaio. Foi um absurdo. O Payet não conseguia jogar contra o Sampaio Corrêa. Loucura. Tá preocupada para esse ano? O Vasco? Eu tô. Eu acho que se não porque o contratar, brasileiro, às vezes, tem time muito fracos, né? Mas o Vasco é assustador o que está acontecendo. Sim. Eu acho que tem uma mística ali. E o brasileiro é final de março. Começa agora. Eu não sei, eu acho que já partiu para outro campo, para o campo espiritual, a situação do Vasco, porque não dá para explicar o que acontece. Porque são muitas dificuldades, né? Até financeiras agora. Sim. A SAF não se resolve, né? Escritório de advocacia entrando na justiça e pedindo bloqueio de bens, não tem dinheiro para a janela de transferência, tem jogador cobrando atrasado, ex-treinador também. A SAF vai ser um problema, porque como teve essa quebra no contrato, quem vai querer investir numa SAF no Vasco com medo de ter um presidente chegar lá e mudar a regra do jogo no meio do caminho? Então perdeu a credibilidade a SAF do Vasco. Então é muito difícil encontrar alguém querendo investir no Vasco, né? Preocupa pro ano? Muito. Dos grandes do Rio, talvez. Muito. Dos grandes do Rio, não, do Brasil, até dos 12. Preocupa muito porque tá sem comando, né? Tá sem comando. Até no administrativo, né? Você chega no clube do Vasco, quem manda no portão 1 é o Pedrinho, no portão 2 é a SAF, na piscina quem manda. Então, assim, tá o Vasco mais um aninho de tenebroso. De sofrimento, né? Brendinha, parabéns. Sábado foi aniversário da Brenda. É, isso aí. Parabéns para você. Obrigado pela participação. Maurício, valeu. Obrigado, Cerqueirinha. Valeu, Boca. Obrigado a você que nos acompanha. Aciona o sininho da notificação. Compartilha, manda seu recado. É muito bom falar com vocês. Forte abraço.